Olá, estamos aqui com mais uma tertúlia, né, acompanhada das escritoras e poetas aqui da quinta tertúlia virtual, e estamos muito contentes de abrir esta noite, aqui noite, Portugal, Alemanha noite, e Brasil ainda já à tardinha, né, aí. Bem, então, eu gostaria de falar para vocês, né, esperando aqui as pessoas chegarem, chegando aí devagar, que eu estou na companhia de Beatriz Ramos Amaral, que está em São Paulo, certo? Beatriz fala desde São Paulo, Herô, que fala de Joinville, em Santa Catarina, e Terezinha Malaquias, que está na Alemanha, em Frankfurt, e Paula Laranjo, que está falando desde Faro, em Portugal. Então, gente, nós estamos bem acompanhadas para falar que o nosso tema de hoje, da quinta tertúlia virtual, é um tema que eu me inspirei na poesia dessas grandes mulheres aqui, que é Fiando Intercessões Poéticas, né? Então, para iniciar, eu gostaria de comentar com vocês sobre essa questão, né, que nós estamos todos vivendo mundialmente, que é a questão da pandemia, e onde a poesia, a literatura, a arte, né, de modo geral, tem sido a tábua, né, de salvação para as nossas tristezas, muitas vezes, né, para que a gente possa colher um pouco, né, de alegrias, né, nesse momento que a gente está passando. Claro que a gente já passou, muitos países já passaram os piores momentos, mas isso, nós não estamos livres, né? Porque aqui mesmo na Espanha nós temos vários focos que estão surgindo e numerosos estamos. Bem, então, para isso, eu trouxe uma crônica da nossa querida companheira que está conosco, da Beatriz. Eu pesquisando um pouquinho, encontrei um texto, uma crônica que dizia assim: o direito à literatura é fundamental e não admite censura. Essa crônica, ela postou em fevereiro desse ano, de 2020, quando surgiu aquela famosa lista de obras, né, a serem recolhidas, né, segundo essa lista foi elaborada pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. Mas eu trouxe aqui essa crônica com a ideia de que a poesia, a literatura, as artes, de modo geral, é uma forma de resistência, né? Então, eu vou citar, né, aqui, abre aspas, o que a Beatriz citou na sua crônica do Antônio Cândido, né, do livro O Direito à Literatura. Ela abre aspas, né, Antônio Cândido diz o seguinte: toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído. E é grande o poder humanizador desta construção, enquanto construção. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador. Então, vamos ver, a Beatriz, ela vem e tece, né, com maestria, esse pensamento aqui em cima, né, dessa ideia do Antônio Cândido. Abre aspas, ela diz o seguinte: entre as mais expressivas vozes da história da cultura brasileira, o crítico literário, ensaísta, mestre e escritor Antônio Cândido afirmou que a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração não apenas dos direitos materiais, físicos, concretos, como também a igualdade de tratamento das minorias, de igualdade entre essas e a maioria, e, evidentemente, de concessão a todos do direito de fruição da arte literária. Em seu relevante ensaio intitulado Direito à Literatura, apresenta três aspectos da literatura. Primeiro, ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado. 2. Ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos. Terceiro e última, ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Então, gente, eu quero dizer aqui, né, que a literatura é um grito de liberdade. A poesia, ela é resistência. E nela,
a linguagem, nossa melhor arma. É preciso morder as palavras, né? Parafraseando um poema de Conceição Evaristo, da calma e do silêncio. Alimentar-se da semântica que habita o limbo, não apenas os verdes pratos. É preciso sacar o tutano das ausências, também morder o grão de areia da ampulheta, sangrar bússolas, tecendo fios líquidos de diamantes brutos, a fim de rasgar as cortinas que escondem o não dito e enlouquecer a íris de nossos medos. Então, para finalizar aqui a minha introdução, eu vou ler o poema de Conceição Evaristo, Da Calma e do Silêncio, que diz o seguinte: quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Então, gente, bem-vindos à nossa tertúlia, quinta tertúlia virtual. E vamos começar. Vamos nos apresentar, gente. Eu convido a Paula Laranjo agora para apresentar a Beatriz. Vamos lá, Paula, é com você, querida. Enquanto isso, eu vou abrir para o perfil de vocês, tá, meninas? Olá, boa noite a todas. Obrigada pelo convite, Marta. É sempre um prazer estar aqui contigo e um beijinho a todas as convidadas também. Eu vou apresentar a Beatriz Helena Ramos Amaral. É paulista, poeta, ensaísta, contista e musicista. Mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC-SP e doutorada em Comunicação e Semiótica na mesma universidade. Autora de mais de 15 livros, entre os quais Encadeamentos, Planagem, Primeira Lua, Alquimia dos Círculos, Luas de Júpiter, A Transmutação Metalinguística na Poética de Edgar de Braga, Os Fios de Anagrama, Peixe Papiro e O Avesso do Arquipélago, este editado em Lisboa. Pertence a várias entidades culturais, sendo atualmente diretora do movimento do MPD, associada da UBE, União Brasileira de Secção de São Paulo, desde 1980. Foi secretária-geral da entidade em 1996-97 e diretora de 1998 a 2003. Desde 1995 tem publicado resenhas, artigos, ensaios, contos e poemas em várias revistas culturais, entre as quais a Revista da Biblioteca Folha de São Paulo, Germina, Revista Cabo Grande Lisboa, Revista Alma de Arte, Revista em Comunidade, Arquivos del Sur, Buenos Aires, Linguagem Viva, Revista da Academia Paulista de Letras, Revista Dimensão, Unanico, Revista A Cigarra, Revista Ângulo e Revista Guará. Participou de exposições de poesia visual em Buenos Aires, em Canhadas de Gomes, em Bento Gonçalves, em Natal e no Rio de Janeiro. Também expôs poemas na mostra itinerante A Imagem e o Aika, da América Latina e na Biblioteca Brasileira e José Ginsburg, além de e museus no interior de São Paulo. Também tem participado em seminários e congressos no Brasil e exterior. Tem falado sobre a sua própria obra, sobre a trajetória de Edgar de Braga, Elsa Ramos Amaral,
Rodolfo Konder e Eunice Arruda. Conferências em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Lisboa, Coimbra. Como convidada, tem participado de palestras na Casa da Escrita, Galeria Santa Clara, Zenit, Museu da Imagem e do Som, Biblioteca Mário de Andrade e Centro Cultural de São Paulo. Coordenou ciclos multimídia na Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Literatura e Cultura, indicada no prémio Ampol, pertence à AB Bralic, à Rebra, recebeu o prémio Internazionale di Poesia Francesco di Caserta, Itália, tem contos, poemas, ensaios publicados em França, Itália, Argentina e Portugal. Recebeu 7 prémios literários, entre os quais o Prémio Internazionale di Poesia Francesco di Micheli, Caserta, Itália, em 2006. O Prémio Literatura da ZL Books por os Bem, tivemos um probleminha técnico, vamos ver se a Paula retorna para continuar, finalizar a leitura. Paula, você está nos ouvindo, Paula? Bem, vamos lá, Beatriz, enquanto ela retorna, aí, pode tomar a palavra. Eu quero agradecer a você por esse convite, é um prazer estar aqui com todas, e só comentando quando você leu esse artigo meu, ele é fruto, na verdade, de um trabalho coletivo de uma entidade que se chama Ministério Público Democrático, o MPD, né, que foi criado por alguns membros do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, do qual eu também fiz parte por 30 anos. Mas eu não sou sócia fundadora do MPD. É um grupo muito valoroso de colegas um pouco mais antigos que criaram para dar... É uma associação, né? Para dar voz, aproximar mais a instituição da sociedade, dar voz às minorias, especialmente cuidar de direitos humanos. Já existe há quase 30 anos, né? E, bom, eu sou diretora atualmente, né? Então, o Conjur convida os diretores a que escrevam, numa coluna eu escrevo periodicamente, então nós temos que escrever geralmente sobre algum tema atual jurídico, e este, sobre essa lista de Rondônia, me deixou bastante indignada, por isso eu escrevi. Eu já estudo há algum tempo a conexão entre literatura e direito. Agora, é um grande prazer para mim apresentar a Terezinha Malaquias, porque eu verifiquei que ela é uma artista que tem exatamente as características que eu gosto em arte, ela é uma multiartista, uma artista multimídia. Ela não é apenas uma escritora, ou uma poeta, ou uma artista visual. Ela é tudo isso e mais uma performer, né? Escultora formada na Alemanha, que, por causa disso, desses trânsitos que ela faz, esses tecidos, né? Ela acaba tendo uma tactilidade muito presente em sua poesia. Já é autora de 6 livros, entre eles o Teodoro, de 2019, que acho que é o mais recente, né? E publicado em português e inglês, Menina Coco, de 2018, que é publicado em português e alemão, Modelo Vivo, de 2005, e em 2017, a Terezinha foi performer e produtora executiva do filme curta-metragem Na Pose, que conta a sua trajetória como modelo vivo, né? É uma experiência bastante interessante. Ela tem também um canal no YouTube, com seu nome, Tere Malaquias, para suas próprias performances e poemas. Já participou de muitas antologias em vários países do mundo, especialmente na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Em 2019, Terezinha fundou seu próprio selo independente para as suas publicações, que se chama Olimalabo, Verla Editora, que depois eu vou querer que ela explique para nós o significado, que é uma palavra muito bonita, né, de origem afro. A Terezinha criou e apresenta aos domingos, no seu próprio Instagram, Terezinha Malaquias, uma live que se chama Café da Manhã. Ela tem uma série também no canal do YouTube, e o projeto Brasileiros Estrangeiros Como Eu. É uma das artistas selecionadas pela
Lona Galeria, com o vídeo Versenrum, Perdão, que foi exibido no mês de agosto em 2020 em São Paulo. E faz muitas outras coisas que eu já tive a oportunidade de ver e pesquisar, mas aqui está condensado o que ela nos enviou, não é isso? Obrigada, Beatriz. O microfone. O microfone, isso. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Marta. É um prazer, é uma emoção muito grande estar aqui nessa noite ao lado de vocês, mulheres tão talentosas, tão incríveis, tão inteligentes. Bom, eu vou apresentar a Aero Hickey. Ela é mãe por opção, é formada em gestão imobiliária, corretora de imóveis e é escritora. Começou a acreditar que ela é escritora e que ela podia escrever mesmo aos 56 anos de idade. E, atualmente, ela já publicou 18 livros, sendo 15 livros de poesias e 3 romances, onde a matéria-prima é o ser humano com as suas mazelas e grandezas colossais. A poesia talvez seja o estilo literário que mais se relacione com o sentimento humano, segundo Aero, pois são dardos em forma de palavras que vão direto para a parte mais emocional de nosso cérebro. Há poemas que despertam um tsunami emocional, nos arrepiam intensamente. A música acaricia a alma. A poesia acorda, estimula a memória, facilita a reflexão e nos relaxa. A poesia é uma ideia, uma semente que tem vida latente. O que eu acho incrível na Aero é que, em 2 anos, ela escreveu 18 livros, gente. Ela publicou 18 livros. Terezinha, eu não sei se fui eu que me equivoquei, mas eu acho que ela escreveu, ela está às expensas de publicar. É isso, Ero? Sim, é isso, exatamente. Não, foi erro meu. Atualmente ela está com 18 livros escritos. Isso, escritos. O publicado foi por minha conta, desculpem. Então, voltando, a Aero escreveu até agora 18 livros, sendo 15 de poesias e 3 romances. Acho que vale a pena pesquisar aí nas redes sociais para ver mais, para conhecer mais sobre a poesia belíssima da Aero Hickey. Eu dei uma resumida no currículo dela. Obrigada, Terezinha. Vamos lá, Aero? Oi, boa tarde. Agradeço primeiramente o convite da Marta, me senti muito honrada e obrigada pela pontuação da Terezinha Malaquias quanto às poesias ou quanto ao meu escrito. De fato, em 2 anos, eu escrevi 18 livros. Eu estou publicando o primeiro agora, ainda esse ano, que é o Nossa Decadência, que são poesias políticas ou de cunho político, em razão da situação extrema que está no nosso país. Né? São poesias que trabalham direitos humanos, direitos da mulher, do jovem, e assim por diante. Eu vou ler agora para vocês um pouco do currículo da Paula Laranjo. É natural de Lessa da Palmeira, Portugal, licenciada em Engenharia Agronômica, exerce sua atividade profissional na Direção Regional da Agricultura do Algarve como técnica superior. É membro da Associação Portuguesa de Poetas, APP, faz parte do grupo Poetas
da Guadiana, tem 3 livros de poesia publicados: Reflexos, Essência da Alma e Entre Linhas. Publicação do primeiro livro de poesia, Reflexos, da Poesia Clube, em 2014. Participação no livro Apontamentos da Margem, dos Poetas da Guadiana, em 2015. Participação no livro Antologia Poetas de Hoje, 2, do grupo Poesia da Beira Rio, em 2015. Participação no livro Um Grito contra a Pobreza, do grupo Poesia da Beira Rio, em Beira Ria, em 2015. Participação no livro Apenas Saudades, da Papel, da Arroz, editora, 2015. Publicação do segundo livro de poesia Essência da Alma, da Chiado, em 2015. Participação da antologia de prosa e poesia Boas Festas, Silskin, editora, 2015. Participação no livro Um Livro de Lágrimas, da Pastelaria Tudos, editora, em 2015. Participação do livro Namorar é Preciso, 2016. Entrevista no programa de rádio Portugalíssimo, da Rádio Popular FM, 2016. Entrevista poética do jornal Mira Online, 2016. Participação no livro 550, Poetas da Guadiana, em 2016. Participação da antologia Perdidamente, volume 1, 2016. Participação da quinta Gala do Fado, com declamação de poesia, organizado pela Associação do Fado do Algarve, no Teatro Lepes, em 29 de 5 de 2016. Participação da antologia O Silêncio de uma Mulher, da editora Horus, 2016. Entrevista no programa de rádio Noites da Poesia, da Rádio Marinhais, 2016. Participação na 20ª Antologia de Poesia, 2016, da Associação Portuguesa de Poetas. Entrevista poética ao blog de Pastelaria Estudos, editora, em 2017. Participação do Encontro de Poesia Sul-Atlântico Poetas, em Uva da Paz, 2017. Participação na revista Cultive, número 4, de dezembro de 2017. Participação na Antologia de Poesia Livro Aberto, em 2017. Participação na 21ª Antologia de Poesia, em 2017, da Associação Portuguesa de Poetas. Participação no Encontro de Poetas ao Andaluz, pela Paz, em 2018. Participação na Antologia Poética Grito de Mulher, 2018. Participação na Coletânea de Poesia Livro Aberto, em 2018. Participação na 22ª Antologia de Poesia, em 2018, da Associação Portuguesa de Letras. Participação do livro Noites de Poesia, da Pastelaria Estudos, editora, em 2018. Participação da Antologia Poética Grito de Mulher, em 2019. Participação no livro Estudo em Malva, de José Luiz Rua Nascher, em 2019. Participação no Serão de Poesia, Biblioteca da Quarteira, em 13 de 12 de 2019. Lançamento do terceiro livro de poesia, Estrelinhas, no Palácio de Estói, em 14 de 12 de 2019. Participação na revista Divulga Escritor, edição de dezembro de 2019. Apresentação do livro Entre Linhas, na Biblioteca Municipal de Matosinhos, Flor Bela, Espanca, 8 de 2 de 2020. Um excelente currículo, Paula, parabéns pela sua trajetória, espero um dia chegar pelo menos próximo a você. Bom, então agora vamos dar início às leituras, né? Vamos lá, Paula, com você, vamos começar a ler a poética que nós temos aqui. Cada uma nos enviou alguns textos, e nós vamos dar dar início a esse processo. Paula, vamos lá. Olá novamente, escolhi agora 2 poemas da Beatriz, vou começar a ler isto do livro Planagem. Permaneço, móvel, entre os vãos raros da tarde. Ritmo, esses grãos, esses claros e eu insólita. Descompassada, em teu percurso móvel, permaneço, inexoravelmente.
E o segundo poema da Beatriz chama-se Question. Que água letárgica vale o repente de um susto? Que verde escurece difuso o anestésico poço mais fundo? Que haverá de lúdico, híbrido, seco ou quente neste rumo? 2 poemas de Beatriz, muito bonitos, que eu escolhi e que adorei. Parabéns, Beatriz, pela sua poesia. Vamos lá, Beatriz, com você. Eu selecionei 2 poemas da Terezinha Malaquias, um deles mais curto e o outro mediano, ela tem alguns longos, e eu gostaria de fazer uma sequência, né, entre eles, e depois falar um pouquinho. Cheiro de pai e mãe. Na minha casa, café tinha gosto de pai. Na minha casa, bolo tinha gosto de mãe. E o outro é um poema que ela faz para Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, essa escritora brasileira excepcional, nem sempre lembrada como deveria. Para Carolina, recolho papel e papelão nas ruas de São Paulo. O papelão eu vendo para comprar comida e alimentar as bocas dos meus filhos e a minha. O papel eu guardo. E toda noite, depois do banho, eu sento e escrevo vidas. Escrever é libertar-me das amarras que insistem em querer prender os meus sonhos. Na escrita, sou mulher livre e dona de mim. Sou protagonista, diretora e roteirista de meu viver. Eu senti em alguns poemas da Terezinha, que eu li, especialmente neste primeiro, né, nas curtas, uma presença muito forte do elemento da tactilidade, da coisa mesmo, e associei isso com o fato de ela ser também uma escultora, né, e uma artista plástica. Se bem que tactilidade é algo que eu vejo muito em outros poetas, que se vê na minha, eu não sou uma artista visual, mas nela é quase que palpável. Isso acontece em outros poemas mais longos, que depois a gente vai falar, mas essa tactilidade, essa ênfase muito grande na parte física, na fisicalidade, na sonoridade, não é? E no signo, fornecem para o leitor uma espécie de banho no poema, é quase que uma imersão. Você entra naquela realidade, entra de maneira sensória, né? Provoca uma sinestesia, um efeito muito bonito. Mas vou falar pouco, porque depois a gente volta. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Paula. Agora vamos com a Terezinha Malaquias. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Marta. Bom, os poemas da Herô são maravilhosos. Eu estou encantada com eles. Eu escolhi um poema para começar. Prioridades femininas. Sem medo. Abra sua mente e seu coração. Com toda a confiança. Sinta-se tranquila e segura para receber as forças cósmicas que vão cuidar de você. Sentirás uma corrente de energias positivas viajando por todo o seu corpo, dando-lhe gana de cuidar de si mesma. É como se o universo quisesse ser perdoado por ter lhe permitido vivenciar experiências tão cruéis. Este é apenas o início dos eventos mais incríveis da nova fase de sua vida. Você é sua prioridade. Foi muito interessante, porque esse poema chegou assim no dia certo, e acho que ele tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo no mundo, esse momento tão difícil com essa doença, e sobretudo para nós, né, no Brasil. Eu escolhi esse poema para começar,
porque assim, ele diz, cuide de você. Você é a sua própria prioridade. E você, tudo bem, cuidando de você, você vai poder cuidar do outro, da outra pessoa. Eu paro por aqui. Eu leio o segundo depois. Sim, podemos ler. Sim, você já que você está, Okay. pode falar. Então, mais um poema. Entrei dentro da música do livro Momentos Mágicos. Momentos mágicos são poesias mágicas que celebram a magia cósmica em nossa vida. Entrei dentro da música. De repente, um som instrumental me invadiu. Se alojou em minhas células cerebrais. Faz tremer meus neurônios. Reagiu em cada molécula de meu corpo. Apenas deixei a música me conduzir. Fechei os olhos e não vi o mundo. Senti voar meus sentimentos. Minhas emoções afloraram. Meu coração arritmou. Minha alma dançou. Senti cada sustenido, cada melodia, cada nota, cada tom. Nessa vibe, viajei no meu ritmo. Minhas emoções entraram em ressonância cósmica. Então a magia aconteceu. Entrei dentro da música. E achei de uma beleza isso, de uma poesia. Entrei dentro da música. Obrigada, Ero, por esse poema, por essa preciosidade. Obrigada. Imagina. Vamos lá com a Ero. Na verdade, esse poema, entrei dentro da música, eu estava andando com fone de ouvido e eu ouço música instrumental. E a música era tão apaixonante que você entra dentro da música, entendeu? E eu fiz esse poema na rua, cheguei no escritório, ele estava completo, saiu de uma vez só e foi para o papel, e eu amei esse poema, amei sentir ele, entende? Eu entrei dentro da música para poder escrever o poema. E interessante porque a gente que é poeta, a poesia vem para a gente em momentos mais hilários da nossa vida, né? E eu ouvindo a música do som, com um aparelho de ouvido, a poesia veio para mim conforme eu estava me sentindo ouvindo a música. Eu vou ler uma poesia da Paula agora, que eu achei muito bonita, chama-se Há Sempre. Há sempre o outro lado, aquele que nos faz sorrir, aquele que nos faz sentir, aquele que nos transporta para além do infinito. Há sempre o outro lado, aquele que nos faz sonhar, aquele que nos faz levitar, aquele que nos bate a porta e temos de deixar entrar. Linda essa poesia, Paula, maravilhosa. Né? Posso ler mais um? Sim, logo passamos para a Beatriz, aí depois Paula, você, terceira, e logo a Terezinha. Tá? Pode ler, Ero. Vou ler um da Beatriz agora, que eu achei belíssimo, que chama-se Lazulu. Resgata a tua ilha, faz exílio, entrecortado canto de migrantes luas, resvalas as asas pelo norte branco. O traço da gravura te insinua um barco, onde pouco e ponto funde-se no voo, pétalas de junho que te perdem. Maravilhosa poesia, Beatriz. Eu gostaria Beatriz, antes de você falar, eu gostaria de dizer aqui que esse poema que a nossa colega leu, a Ero, eu não deveria, mas eu não vou resistir, eu peço desculpa. Tem um poema seu, Beatriz, que eu me encantei com ele, inclusive eu utilizei uma palavra dele hoje na minha fala, que é Question, do livro Planagem. Diz assim: quem te orienta, bússola indomável, pelo imprevisível de estar nua? Quem traduz teu barco em rota desmemoriado de chegar?
que inventa o tempo e a mim me tece do entretema de meu vale proibido. Então, para mim, Beatriz, esse poema, ele me tocou pelo seguinte, porque eu me senti essa bússola, me buscando a mim mesma, né? E eu gostaria de comentar que a sua poesia tem umas imagens que você cria impressionantes, né? Assim como as outras, depois eu vou comentar um pouquinho, mas agora eu quero dizer que a poesia, esse uso da palavra, o labor da palavra, né, que você utiliza e a criação dessas imagens é apaixonante e que comove. Eu me senti aí, eu sou essa bússola dentro desse poema, me buscando a mim mesma e tentando entender nesse mundo tão vasto. Obrigada, Beatriz, sua poética é muito, muito interessante. Com você agora. Obrigada a você. Esse poema eu escrevi nos meus 29 anos, de modo que já várias décadas. Continuo gostando dele, depois até fiz uma sequência com outros questions, 1, 2, 3, e na leitura da Paula, ela leu o título em francês, o question, que também ficou muito interessante. Ela leu o mesmo, porque tem dois, né? É o mesmo, eu me apaixonei por ele. Na verdade, eu escrevi para mim mesma, talvez em algum momento de cansaço, de um pequeno estresse de 29 anos, né? E eu estava perguntando para mim mesmo, quem te orienta, bússola indomável? Porque na juventude, nos 20, 30 anos, nós queremos muito, nós queremos abarcar o mundo. E os dias, as horas do dia não nos permitem isso, né? Nem as distâncias físicas, nem o tempo, as obrigações, né? Os estudos, o início do trabalho. Então, existia, evidentemente, uma dicotomia, né, bastante grande entre o que se deve fazer e o que se quer fazer, e nem sempre nós conseguimos dar uma solução muito equilibrada para esta equação. Agora, eu acho que eu consigo dar, mas naquela época talvez não conseguisse. Então, quem traduz teu barco em rota desmemoriada de chegar, quem inventa o tempo e a mim me tece no entretema de meu vale proibido. Eu sempre gostei muito de trabalhar com imagens, com palavras, com letras, né, com sílabas. Quando criança, eu já tinha uma certa fascinação com a letra, eu gostava do som Então, tive, assim, uma grande proximidade afetiva com as vanguardas, o movimento da poesia concreta brasileira, a poesia visual, que eu não faço, né? A poesia é uma poesia verbal, mas esses elementos me alimentam muito, né? Me nutrem bastante. Eu separei um poema aqui de Paula, que tem também uma outra característica que me encanta muito, que eu estudei na poesia de Edgar Braga, e que eu gosto muito, que vou ler o poema para depois falar. Palavras. As palavras são desejos que se escrevem. As palavras são anseios que se pedem. As palavras são as cores de uma pintura. As palavras são o encanto de uma loucura. Ele é bastante visual, bastante musical, bastante enxuto, mas o que ele tem como característica que mais me encanta literariamente é ser um metapoema, né? É fazer uso da metalinguagem de uma forma muito clara, muito precisa. É um poema que comporta uma melodia, a gente pode já imaginá-lo ser entoado, né? E separei também aqui um outro da Herô, que se chama Oásis 5207418. Bom, minha alma indomada vagueia ao sabor dos ventos do norte. Às vezes entra numa zona abissal de cores, formas e tamanhos, onde as criaturas vivem além das regras do tempo. Lá tem nuvens de neve marinha. Vi peixes com pés, andando sorrateiramente. Vi um caça-bruxas de perto. Vi um bando de peixes de espada, pretos, de cabeça dourada. Nadavam de pé, provocando o som de batidas de espadas. Vi um peixe deitar-se para dormir. Deve ser uma oportunidade única de viver em paz. Os corais das profundezas são extremamente belos e refinados. Têm a exorbitância da criatividade e a audácia de sobreviver de partículas de comida. Como uma simples esponja do mar pode se autoconstruir numa maravilha tão excêntrica. E existe eu acho, uma conjugação entre os dois poemas, o da Paula, porque formalmente eles são completamente diferentes, né?
A Herô, ela trabalha com linhas, eu não gosto muito de usar a palavra versos, mas linhas, né, ou versos mais longos, alternados com alguns mais, mas geralmente eles são tamanho mais longos. E a Paula, ao contrário, a Paula tem uma escrita mais vertical, muito semelhante à minha, né? Mas em termos temáticos, esse jogo com cores, elementos da natureza e com o verbo, né, me causou assim um vislumbre de conjugação entre os dois, por isso que eu quis ler junto. Parabéns a vocês. Não, obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Esse poema que você acabou de ler, Beatriz, é interessante porque quando você lê ele, você começa a imaginar como é dentro no fundo do mar, como entrar dentro, como no poema anterior, sentir o fundo do mar. Eu vi peixes, espada, batendo som de espadas. Imagina isso, que loucura, mas isso é poetária, sentir a natureza, se entregar para a natureza, ou, sabe, trabalhar a natureza, isso é interessante. Eu gosto dessa simbiose com a natureza. São a ecopoesia, que a gente chama, né? Você está integrada com a natureza, escrever e celebrar a natureza, que hoje, pelo menos no nosso país, é destruir a natureza, mas esse poema, ele pertence a um livro que vai ser lançado, chamado In Natura, onde se celebra a grandeza da natureza. Ok, vamos com a Paula agora e depois você retoma, tá, Herô? Vamos lá, Paula. Obrigada, Beatriz, pela declamação do meu poema. E agora vou ler um poema da Heró. Parabéns. Paula, nós não estamos lhe ouvindo bem. E vou ler um poema do livro Bio que se chama O Tempo. Calma, tempo. Vai devagar. O tic-tac do relógio é inescapável. Nada é mais fiel que a contagem do tempo. Então te pergunto, quanto tempo tem? A natureza nos dá a certeza que seus momentos. Até a hortência tem o seu tempo. Vai mudando suas cores. Tive sorte atrasada. Paula, você está nos ouvindo? Desculpa, nós não estamos entendendo a sua leitura porque está cortando. Você pode esperar um pouquinho e aí a gente segue com você? Que o poema da Terezinha Malaquias. Da Terezinha. É que nós não estamos. Qual o poema que você. Sangue não derrama mais. Nós não estamos entendendo. Vocês estão ouvindo a Paula? Eu estou ouvindo entrecortado, não sei se somente eu. Eu estou ouvindo cortado também. Você pode falar qual é o poema? Eu leio para você. Da Terezinha Malaquias, você pode escrever aqui que eu leio para você, se você quiser. Senão a gente passa e aguarda um pouco. Só para chamar, nunca mais para matar. O ar. Eu também gostei muito desse poema da Terezinha. Vou procurar aqui, vou ler. Mãe, pai, perdeu filhas e filhos, e que venha a justiça por todas essas que se respiram mais. Ar. Parabéns às duas.
Obrigada. Depois a gente retoma essa leitura. Obrigada, Paula. O Ar realmente é um poema muito bonito e com toda certeza nós vamos ler aqui. Obrigada. Vamos lá, Heroa, é com você, querida. Eu vou ler um poema da Terezinha Malaquias, chama-se Faltou Chuva. Naquela época, nós víamos o meu pai montando o seu cavalo, falando sozinho. A tristeza e a preocupação passaram a morar no coração e no rosto dele. Durante 3 anos não choveu, e as plantações de arroz, feijão, milho e algodão morreram. Morreu também a esperança da minha mãe e do meu pai. Eles tinham perdido quase tudo, mas a família ainda vivia, resistia, sobrevivia. Lindo esse poema. Esse poema da Terezinha é tocante. Eu não sei se ela lembra, mas eu li esse poema que foi lançado na coletânea recente, publicada pela Infinita. Né? Nós estamos juntas nessa coletânea. Linda esse poema, e eu li na internet. Eu me gravei lembro. Um vídeo. Eu gostei muito também desse seu poema. É tocante, né? Você, como a Beatriz falou, a sua poesia é de sentir, é de tocar, né? Esse carinho que você coloca aí no seu pai, na sua mãe, que sempre aparecem, essa menininha, essa criança com essa calcinha de bolinha, né? Que você coloca na sua poesia. A gente sente essa singeleza na sua poesia. Terezinha, parabéns, querida, é com você. A palavra é sua. Muito obrigada, meninas. Eu tenho feito um trabalho ao longo da minha vida com muito afeto, assim. Eu não sei trabalhar de outro jeito que não seja com afetividade, e tenho trabalhado muito com as minhas memórias, com as minhas lembranças. Vou falar rapidinho, assim, o Teodoro, que é meu livro mais recente, conforme disse a Beatriz, foi publicado pelo selo que eu criei, Olimalabo, que soa muito africano, até eu falo, estou fazendo uma música para Olimalabo, mas, na verdade, são as iniciais dos meus sobrenomes, do meu pai, da minha mãe e do meu marido. Oli de Oliveira, Malá, de Malaquias, Bo, de Boschert, que é o sobrenome do meu marido, né? Aí saiu Olimalabo, e a Verlag editora. Verlag é editora em alemão. Uhum. Eu escolhi um poema para ler da Beatriz. Chama Improviso, e é do livro Planagem. Tarde sem trigo, falta sem tema, vácuo de fome. Nó de silêncio me toma. Pausa. Noite sem vinho, solos de flauta, doce fermata, sede que os poros alargam. Eu amei esse poema. Li outros também, da Beatriz, gosto muito. Muito difícil escolher que poema ler, porque acho todos os poemas de todos vocês, todas as poesias de todas vocês, belíssimas, belíssimas. Todas elas me tocam profundamente. Poesia, para mim, é assim, tocou o coração, tocou a alma, então está valendo. Muito bonita. Vocês me tocam profundamente. Muito obrigada. É muito bonita a sua leitura do Improviso, que também foi um poema feito na juventude, mas numa noite de angústia, realmente, e que me agrada até hoje, porque nele também eu inseri um pouco da minha vida dentro da música, que sempre foi muito grande, sempre estudei música, ouvi música, toco, então justamente aquela fermata, né, que não tem fim, me traz também muita lembrança da infância, de estar estudando, e a minha mãe, que não tocava violão clássico, mas tocava piano, passava e dizia, olha, respeite a fermata, olha o ritornello, olha essa nota sustenido. Então, ela ficava muito
embora trabalhasse fora, mas quando podia, ela vinha meio de corregedora assinar. E as fermatas, muitas vezes, eu tinha vontade que elas fossem infinitas. E aí eu sairia daquele mundo, daquele estudo, né? Me tornaria adulta, como um passe de mágica, né? Então, o improviso, quando eu falo sede, que os poros alargam, eu estou alargando um pouco, né? O meu campo sensório, como uma fermata, né? É uma coisa assim. Bom, eu não sei se já sou eu para ler, porque eu tinha separado... Sim, Beatriz, é você. Então, justamente é um poema que também me encanta muito, porque me traz a lembrança das histórias de meu avô, de minha mãe, muita coisa que eu cheguei a assistir. Fazedora de doces sonhos, do tacho de cobre lindo, de cor ferrugem e grande, saíam os doces de minha mãe, doce de goiaba, doce de leite, arroz doce, pé de moleque, doce de manga, doce de abóbora e tantos outros doces sonhos, sonhos doces, recheados de amor e carinho. No final de cada tachada, lá estávamos nós, crianças felizes, com as nossas colheres mágicas, raspando todo o restinho bom. Era sempre uma festa entre minhas irmãs, meus irmãos e eu. Às vezes brigávamos também, e sempre tinha alguém que comia mais rápido. Hoje, mulher adulta, recordo, com amor e carinho, os doces da minha mãe, feitos no fogão de lenha. E se eu fechar os olhos por um instante, até vejo mamãe à beira do fogão, e nós crianças, outra vez, enchendo a casa com as nossas risadas bobas e longas. Era tão bom, tão gostoso. Osita, minha mãe, uma fazedora de doces. Osita, minha mãe, fazedora de sonhos. Fazedora de poeta, né? Bem, olha só, eu vou pedir permissão. A Paula acabou de voltar e eu gostaria de ler um poema de Paula, porque esse poema que eu escolho aqui, eu não sei se alguém vai escolher, mas não tem problema não, se alguém quiser ler depois. Instantes. Achei lindo esse poema de Paula. São os instantes que perduram num sorriso. São os instantes que alegram o coração. São os instantes que fazem eternizar a beleza que existe no teu olhar. Sorri no instante, abraça no instante, acaricia no instante fica eterno. Achei, assim, de uma beleza tão, uma sutileza, né, poética tão bonita, essa poesia Instantes de Paula, e ao mesmo tempo nos remete a esses momentos que nós vivemos, né? Nós agora nos estamos dando conta desses instantes que nós perdemos. E a Paula Laranjo nos traz essas palavras benditas para que nós repensemos, né, essas nossas atitudes, né? Eu, principalmente, fiquei planando, né, nesse momento poético. Parabéns, Paula. Essa sua poética é comovente também. Obrigada. Quem é a próxima? Nós estávamos... Paula, pode ser você? Vamos tentar com você, querida, ver se você consegue agora se comunicar com a gente? Bem, nós não estamos conseguindo, me parece. Vamos lá, então, com a Airô, enquanto... eu não estou ouvindo a Paula. Não sei se vocês estão. Não estou ouvindo também. Eu vou ler o poema que ela estava lendo, meu tempo. A gente ouviu ele cortado. Oi, Paula? Não está, né? Sim, pode. Então vai, Airô. Infelizmente, nós não estamos conseguindo. Ok. O tempo. Calma, tempo. Vai devagar. O tic-tac do relógio... Estão a ouvir? Sapato.
Nada é mais fiel que a contagem do tempo. Vou ler então o poema Ar da Terezinha. O poema Ar. Marta? Oi, posso continuar, Marta? Espera um momento. Paula, você está nos ouvindo, Paula? Eu acredito que Paula não está nos ouvindo, por isso ela interferiu. Ela não está nos ouvindo. Ela achou que... Eu acho que ela está ouvindo com retardo, né? Então, eu acredito que seja isso. Paula, o momento que a Elo vai continuar a leitura, porque nós não estamos ouvindo bem, querida. Infelizmente. Vamos lá. O tempo, retomando. Calma, tempo, vai devagar. O tic-tac do relógio é inescapável. Estou. Estou a ouvir. Então, te pergunto, quanto tempo o tempo tem? A natureza nos dá a certeza que a vida tem seus momentos. Até a hortência tem seu tempo. E nesse tempo vai mudando as suas cores. Tive sorte, porque a morte chegou um segundo atrasado. Esse poema faz parte do livro Ondas de Sentimentos, que são poesias humanitárias que trabalham os nossos sentimentos. Ondas de Sentimentos são todo voltado para... são poesias dos nossos sentimentos, de toda forma de sentimentos. Eu descobri, ao escrever o livro, que nós temos a capacidade de desenvolver ou de sentir 403 sentimentos. E o ato de escrever, eu pesquiso muito para escrever também, faz a gente conhecer um monte de coisa. E eu tive uma grata surpresa de conhecer que nós, humanos, conseguimos sentir 403 sentimentos diferentes. Interessante isso. Obrigada, querida. Vamos lá. Quem gostaria de comentar? Porque agora, como nós estamos com problema com o micro de Paula, a conexão com Paula Laranja, a gente não podemos falar ou Beatriz ou Terezinha, voltando aí, por favor. Eu gostaria... Posso ler um poema da Paula? Sim, pode, fique à vontade. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, Beatriz. Então, poema da Paula. Há sempre. Há sempre o outro lado. Aquele que nos faz sorrir, aquele que nos faz sentir, aquele que nos transporta para além do infinito. Há sempre o outro lado. Aquele que nos faz sonhar, aquele que nos faz levitar, aquele que nos bate à porta e temos de deixar entrar. Obrigada, Paula. Paula, você nos ouve, Paula? Bem, vamos lá, Beatriz. Eu gostaria de, ao invés de fazer uma leitura agora, só falar sobre algumas características que eu senti na poesia da Terezinha, da Ero e da Paula. E como você bem dizia, não é? Estou a ouvir. Marta, no início, Estou a ouvir. uma poesia e a arte, em geral, são antídotos, não é? Para esse período de atipicidade que nós estamos passando e que não sabemos bem quando deverá terminar. E então, uma das formas de nós restituirmos um tempo mais puro, mais inteiro, mais íntegro, né, mais verdadeiro, é justamente através de uma reconexão inteligente, equilibrada com a natureza. E isso tudo está nos poemas de todos nós, em especial em Natura, né, no poema Oásis, que eu li da Ero, de uma forma mais explícita. E também nesses poemas da
Terezinha, de forma talvez um pouco menos explícita, mas quando se fala em crianças brincando, mãe, pai, casas, na verdade, nós estamos com crianças integradas na família, com os antepassados e na natureza, que é uma coisa que não estava mais acontecendo nas últimas décadas, pelo menos aqui, né, no Brasil, no continente americano. As pessoas de gerações diferentes não se veem. Filhos só veem pais até a idade que eles precisam economicamente, que tem aquela dependência. Depois sai, vai morar, continua tendo o afeto. Mas eu pergunto, que afeto é esse que não necessita de contato? Um afeto que se contenta com um telefone, um virtual, mas não quer um toque, um abraço, não é? Então, essa reconexão com os antepassados é uma coisa que tem se tornado muito forte em mim, especificamente, e em muitas pessoas de minha geração, poetas, artistas ou não, né? E a conexão com as artes em geral, né? Com a música. A Ero mencionou que fez um poema ouvindo música, e que gosta muito de ouvir música instrumental, é também a minha música preferida de eleição, né? Sempre estudei música, violão erudito, sempre gostei muito de ouvir a música barroca, a música renascentista. Essa música nos alimenta, né? Gosto também muito de jazz e gosto também da música vocal, mas acho que faz muita falta para o nosso mundo o ouvir música e não colocar música de elevador, de fundo, num restaurante onde as pessoas gritam, falam alto, né? E não percebem o que está sendo tocado. Faz falta que se vá a concertos, que se volte a ter música sinfônica, popular, erudita e popular, tocada nos parques, né? Nas praças, como eu ainda pude pegar um pouco na minha infância, mesmo aqui na capital. Então, essa reconexão com a música, com o mar, com a natureza, com os antepassados, acho que isso vai nos trazer de volta a uma conexão com o nosso íntimo, porque é desses pequenos elementos que nós somos formados. Nós não somos formados de linhas artificiais, não somos formados por contagens milimétricas. O computador, para nós, é um meio muito importante que nos aproxima, mas não é uma finalidade, não é? A finalidade é continuarmos a sermos humanos, né? Então, são poéticas bastante interessantes que nos trazem de volta essas conexões, nos fazem resgatar, né, essas conexões importantes com a natureza, com a arte em geral, com a música, né, com os antepassados. Isso aí, Beatriz. Muito obrigada, belas palavras. E vamos agora com Terezinha, e depois eu vou finalizar, né, a minha fala, e aí cada uma vai se despedir, que a nossa tertúlia vai ficando por aqui. Muito obrigada, Beatriz. Belíssimas palavras. Muito obrigada mesmo. Eu quero ler o meu poema Ar, que a Paula, infelizmente, não conseguiu ler, né? Ar. Que o sangue não derrame mais dos corpos pretos, que a bala que mata, que a faca que fere, rasga e apaga, não nos atinja, que os joelhos se dobrem só para rezar, que se dobrem só para clamar, nunca, nunca, nunca para matar. Que a criança não fique sozinha nas ruas, casas, elevadores. Que toda mãe, pai, que perdeu filhas e filhos, sejam envolvidos na luz. E que venha a justiça por todas as vidas que não respiram mais ar. Muito obrigada. Que lindo. Obrigada a você, Terezinha, pela sua leitura maravilhosa. Meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Para mim, esses momentos das tertúlias são momentos que me enchem de alegria e me injetam aí uma energia para continuar esses dias. E eu quero oferecer, e fazendo também uma homenagem, né, à nossa querida colega aqui, a escritora Paula Laranjo, de Portugal. Quero ler um poema dedicado a vocês, mulheres que estão aqui, que nos estão ouvindo, aos homens que amam as mulheres, que assumem esse amor pelas mulheres, que a tratam com carinho, que assumem seu lado feminino maravilhosamente bem.
E eu quero oferecer esse poema da nossa querida escritora portuguesa, a Sofia de Mello Braine Andreasen, certo? Então diz um poema, o título do poema é esse: O Mar dos Meus Olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tarde e calma. Meninas, obrigada pela participação de vocês, e eu estou muito contente de ter convivido com vocês esse encontro belo e poético, certo? Da quinta tertúlia virtual. Obrigada mesmo. Por favor, agora podem se despedir, vamos colocar aqui uma ordem por colocar, tá? Para que a gente saiba, vamos começar com Herô, que foi a última, nós vamos começar com a Herô, a Paula, Beatriz e Terezinha. Eu agradeço mais uma vez esse espaço para divulgar o meu trabalho e conhecer o trabalho de vocês e tudo mais. Eu gostaria de deixar para vocês um poema chamado Aceitação, que faz parte de um livro que eu estou terminando agora, que chama-se Herdeiros do Arco-Íris, que são poesias humanitárias de empoderamento ao público LGBT. Eu vejo pouca coisa destinada a esse público, sabe? O que eu vejo é escrito por poetas LGBTs para eles mesmos. Mas nós, quanto ser humano, nós não temos esse hábito de empoderamento desse público. Chama-se aceitação. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Finalmente, aceitei que não foi um erro, foi de propósito. Fui feito à sua maneira, diferente, raro, especial. Fui feito para seu experimento e não estou só. Reconheço os meus iguais e é um privilégio assustador. E ele habita cada célula do meu ser. Agradeço o espaço novamente. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Vamos lá, Paula. Boa noite a todas, mais uma vez. Obrigada, Marta, pelo convite. Gostei muito de conhecer estas convidadas com poemas lindíssimos. Continuem a escrever, porque realmente a poesia faz a diferença, toca-nos na alma de uma forma muito especial. Um beijinho grande para todos. E para o Brasil em especial, que me está a ouvir aqui deste lado do Oceano Atlântico. Obrigada, Paula. Vamos lá, Beatriz, com você, querida. É também muito gostoso, né, ouvir o idioma português com o sotaque de Portugal. Eu queria agradecer a todas ao convite da Marta, como já disse, e agradecer especialmente a Paula pela apresentação que fez minha, os poemas que leu, meus, o primeiro que ela leu, Istmo, eu nem pude agradecer, porque foi o momento que caiu, né, a conexão. E me despedir de vocês com um poema que se chama Tríptico das Texturas, que é do meu livro Luas de Júpiter. Eu escolhi propositadamente, porque a lua é um símbolo feminino, nós estamos aqui somente entre mulheres, então, vamos lá, são 3 estrofes quadradas. Tríptico das Texturas. Escrever brasa em pedra, em vidro, limar o todo e retirar o lodo, lava, fogo, fúria, nos dedos a esculpida imóvel paisagem, desmontar grafemas, quando acordar, luz lerá, quem seja o centro, a voz, trombeta já escrita, em linhas lunares, alinháveis, gomos, galhos, pespontos, recortes,
lápis de vulcão e revesúvio, no papiro, lendo a teia fina que os enfeita, sem legenda que os defina. Em indícios de linhas migrantes, latejam ínfimos perfis e fios que a insólita seda, na latência do bicho, excita no frio exercício tecido de um cio, de um grito sem timbre no feixe de atalhos, a fonética noite na gruta, que a tinta transborde seus pingos, retina limite dos pulsos, da testa, dos dedos, que hospedam o texto nas bordas e escutam os dados do jogo, mimética chance de um lance de algébricas margens. A falência das nuvens recobre o escuro noitempo, na espádua, óleo, epitélio, contorno, comanda moinhos e mira imagens, roçando e rolando mosaicos, símile de cílios de cidra e vapor. Vapor sopra nos poros, fluência de ondas e águas eslavas, em barcos, em pedras, a flácida frase de pedra se esgarça. Prelúdio, epitélio, a vontade se mede, a palavra é uma corda, e se mescla, e se despe, e se alarga. Muito obrigada. Gente, que lindas imagens. Eu sinto essa música, né, comovente, é como se ela estivesse aí organizando uma orquestra de palavras. Como controla tudo isso? Parabéns, Beatriz. Você falou tanta coisa e acho interessante a geométrica. Gente, e você usa essas palavras criando outras imagens, palavras que a gente nem imagina que coubesse ali. Que maestria. Parabéns. Foi um poema que demorou para ser construído, até chegar ao ponto que eu quisesse, mas eu agradeço muito. Maravilha. Vamos lá, TT. Ok. Eu quero agradecer imensamente a você, Marta, pelo convite. Quero agradecer vocês todas, Beatriz, Paula, Herô, por essa noite maravilhosa. E eu quero encerrar com um texto meu pequenininho que está nascendo ainda. Às vezes, um poema me acorda. Me levanto e espero ele nascer na ponta dos meus dedos. Obrigada, gente. Obrigada a você, querida, por nos dar o prazer de sua companhia. Meninas, finalizamos por aqui. Foi um prazer. Gostaria de aqui agradecer a todos que estiveram aqui, a todas. A Vânia, lá no Pará, nos está ouvindo. Valéria Vasconcelos. O Sidney, que sempre está conosco. Maria Machado, que toca na vida atual. Os jovens não estão dispostos a estarem na vida dos idosos, estão perdendo esses momentos. Então, assim, a todos, a Rita Queiroz, todos que estiveram conosco aqui, viu, gente? Sintam-se abraçados e abraçadas, e nós ficamos por aqui, certo? Ficamos por aqui e agradecemos muito. Um beijinho, como diz Paula, um beijinho para todas e um beijinho para todos. Tchau, gente. Até a próxima tertúlia. Beijo. Beijo.